Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 27 de dezembro de 2022. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Estamos na última semana do ano, faltando apenas dia 27, faltando apenas 4 dias para o novo ano que se avizinha. É uma alegria estarmos juntos, como todas as terças-feiras, para o nosso estudo do Evangelho. E vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Vicente Jimenez, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos esses amigos tão especiais, amigos encarnados, desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, toda essa equipe espiritual que está sempre a posto para nos auxiliar. Boa noite, Carmelina Godoy, Rita de Cássia, Mariana Fosati, Anne Eliane. Que bom! Estamos nos unindo, criando essa grande rede de trabalho no bem, essa grande rede de esperança, de fraternidade, e nada como uma página de um livro iluminado, vinha de luz, para entrarmos nesse clima espiritual, prepararmos espiritualmente a nossa noite. E nós vamos abrindo aqui uma mensagem, abrimos na mensagem número 100. A mensagem 100. Que fazemos do Mestre? É uma pergunta, que fazemos do Mestre? E essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 27, versículos 22. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Quem assim se pronuncia é Pilatos. Pilatos. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E Emmanuel nos traz. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual fazem monstruário permanente do personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhes as verdades cristalinas. Alguns
imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Vamos repetir o último parágrafo da reflexão de Emmanuel. Não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Amigos, amigas que se encontram agora conosco, do livro Vinha de Luz, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, que fazemos do Mestre, que farei então de Jesus, chamado o Cristo. Pilatos, Mateus, capítulo 27, versículos 22. Vamos orar. Senhor, nessa última terça-feira do ano de 2022, quando nos reunimos em Teu nome, buscando a compreensão da Tua mensagem, do Evangelho de Deus, que chegou até nós, através do Cristo Jesus. Nós só podemos, Senhor, te pedir que esteja presente em nossas vidas. Abra os nossos corações, a nossa mente, para o entendimento da Tua mensagem. Esteja conosco, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que bom, amigos, estamos juntos. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Eudócia, Pedro Balalai. Todos esses amigos aqui tão especiais que foram chegando devagarinho. Vicente Jimenez, Carmelina Godoy, Rita de Cássia, Mariana Fosati, Ana Eliane, Sandra Fernandes, Sônia Toledo, Magna Fernandes. Que bom, estamos juntos nesse momento tão especial. A Niva também aqui conosco. Amigos, amigas queridas, estamos aqui. A Niva dizia Duque, todos esses amigos, todas essas amigas que fazem juntos nós formamos essa família do SEAC de Olambra. Isso é muito bom, eu acho que eu consegui. Opa! Boa noite também, Sueli, seja muito bem-vinda. Mas amigos, amigas tão especiais, hoje, nessa terça-feira, 27 de dezembro de 2022,
dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 10, capítulo 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. É fácil falar, mas colocar em prática não é nada fácil. Eu já falei isso várias vezes, mas é muito fácil a gente amar os nossos entes queridos, amar o nosso companheiro, a nossa companheira, aquele filho ainda bebezinho ali no nosso colo, amar os nossos netos, quando vem, nos abraça, diz que nos ama, mas amar aqueles que nos prejudicam, que tripudiam de nós, que nos injuriam, caluniam, que criam para as nossas vidas, às vezes, situações complicadas, aí é difícil. E aí é que é o verdadeiro exercício do amor. Por isso, esse capítulo, o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um capítulo longo. Nós estamos aqui há várias semanas refletindo sobre essa mensagem. Vimos os comentários de Kardec, e agora estamos nas instruções dos espíritos, dos benfeitores amigos, que vêm nos auxiliar nesse propósito. E agora nós entramos no capítulo 11, do item 13, que fala sobre a fé e a caridade. A fé e a caridade. E a mensagem de hoje, ela foi trazida pelo Espírito Protetor. Esse benfeitor, ele não quis se identificar. Ele se identificou através desse nome, Espírito Protetor. E a mensagem foi dada em Cracóvia, em 1861. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado em 1864. Mas muitas dessas mensagens, antes de serem publicadas em O Evangelho segundo o Espiritismo, muitas foram publicadas na Revista Espírita, foram publicadas em outros artigos, e depois Allan Kardec compilou todas essas mensagens, porque ele recebia milhares e milhares de mensagens. Ele selecionou aquelas que ele achou mais interessantes, porque ele não poderia publicar todas, e formata o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito Protetor, ele traz essa mensagem em Cracóvia, porque precisamos lembrar que Allan Kardec, nesse momento dessa organização, dessa nova doutrina, ele recebeu mensagens do mundo inteiro. E nessa mensagem vem de Cracóvia, mas antes nós vamos também dar uma boa noite para Flávia Svensson. Seja muito bem-vinda, Flávia, que bom que você está aqui conosco. Então, essa mensagem ela não foi dada na França. Cracóvia é uma cidade que fica localizada no sul da Polônia. Ela localiza-se no sul do país, nas margens do rio Vístula, e é uma das cidades mais antigas da Polônia e a segunda maior cidade do país. E Cracóvia ela foi capital da Polônia durante várias vezes, vários períodos. A Polônia, como se conhece atualmente, porque antes mesmo de Cristo já haviam pessoas que ali viviam, mas a Polônia, como ela é conhecida agora, ela data de cerca de 996 da nossa era. Então, ela já existe Nós estamos em 2022, façam aí as contas, mas já existe há bastante tempo. Então, Cracóvia foi capital da Polônia em alguns momentos. Em alguns momentos ela foi capital da Polônia. Só para que a gente possa se situar.
Mas, voltando à mensagem do Espírito protetor, que ele vem falando sobre a importância da fé e a caridade, olha só, a Niva dizia, a Duque está dizendo, vejam como o mundo é pequeno, que é a terra do pai dela, a terra do pai. Olha só, ontem nós falamos sobre uma das reencarnações de Emmanuel. Quem não nos teve oportunidade de assistir ontem, depois entrem lá na playlist da nossa palestra. E nós ontem falamos sobre uma das reencarnações de Emmanuel, que foi em Lyon. E o nosso querido amigo Pedro disse que o bisavô dele nasceu em Lyon, na França, a mesma cidade que o nosso codificador Allan Kardec também nasceu. E a Niva está dizendo que é a terra do pai dela. Mas então vejam, amigos, o benfeitor, espírito protetor, falando sobre a fé e a caridade, no capítulo 11, item 13, de O Evangelho segundo o Espiritismo, assim se manifesta. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Temos que lembrar que naquele período ainda não existia a palavra reunião mediúnica, mas eles se reuniam, Kardec se reunia com aqueles médiuns, evocavam até muitas das vezes os espíritos, tinha supervisão daqueles espíritos que dirigiam a codificação. Santo Agostinho era um daqueles dirigentes, e aqueles espíritos vinham trazer as mensagens. Então, o espírito protetor não é a primeira vez que ele se manifesta ali. Por isso ele diz isso. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes, porque ele já havia trazido mensagem parecida, não tinha muito tempo. Então ele fala aqui da importância da fé. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Paulo, inclusive, se manifestando sobre a fé, ele diz que a fé sem obras é morta. Então vejam, Paulo, apóstolo, ele já falava como que era importante termos a fé, mas praticando a obra, praticando a caridade. E o benfeitor prossegue. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. E é verdade. Conhecemos pessoas que se professam ateus, materialistas, que não têm crença, às vezes não creem nem em Deus, mas que são pessoas muito boas, que são pessoas generosas, que têm esse impulso que o benfeitor diz, esse impulso generoso. Não podemos querer dizer que somente quem é religioso ou somente quem é espírita é que pratica a caridade, não. É tanto que Kardec diz o quê? Kardec não diz assim, fora do espiritismo não há salvação. Não, ele diz, fora da caridade não há salvação. Porque era, naquela época, ensinado pela igreja dominante, que fora da igreja não havia salvação. E Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Não importa se você se professa de uma certa religião ou sem religião nenhuma. O mais importante seria a prática da caridade. Mas esse espírito amigo, esse espírito protetor,
ele diz que para fazermos uma caridade plena, é necessário termos a fé. Prosseguindo, porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Porque às vezes nós começamos num trabalho, mas a fé, que ainda não está muito fortalecida, pode nos abalar. Nós perdermos a fé na humanidade e pensarmos assim: nossa, que adianta eu estar aqui dedicando minhas horas a auxiliar, a aliviar, a consolar, se o outro não é grato, se o outro não compreende a minha dedicação, o meu esforço, nem às vezes o meu próprio familiar percebe isso. Então, quando nós ainda não temos uma fé desenvolvida, fortalecida, às vezes a gente esmorece. Quantas pessoas durante a nossa jornada atual, ainda sou bem jovem, ainda não cheguei nem aos 70, mas quantas pessoas já passaram pelo nosso caminho empolgadíssimas com o trabalho, cheia de disposição, cheia, como dizem entre aspas, cheia de amor para dar. Mas daqui a pouco aquilo esmorece, porque ainda não era uma fé muito fortalecida. Então a pessoa não vê o retorno do outro, não vê o esforço, às vezes, que nós estamos nos empenhando, mas o outro não faz a sua parte. E com isso, em função de ainda não termos essa fé forte, essa fé fortalecida, a gente desanima. Começa com muita empolgação e acaba. Às vezes passa um mês, 2, 3, e a pessoa se afasta. Quantos e quantos passaram pelo nosso caminho, nesse caminho de trabalho, de doação, e foram abandonando a tarefa, perderam a oportunidade. E é isso que o benfeitor coloca, ele diz, é necessária essa fé. Voltando um pouquinho para que a gente não perca que a fala do benfeitor, porque ele diz assim: na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Enquanto nós buscarmos somente o nosso bem-estar, nós não conseguiremos ser felizes. Como poderemos ser felizes se ao nosso lado o outro chora, o outro geme? Não é possível. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Temos que entender aqui, quando ele diz eternidade, não é baseado somente numa encarnação, porque o espírito, quando ele atinge a condição de espírito puro, aí ele pode se considerar já um espírito eterno, porque ele não precisa mais reencarnar, ele até
pode, se ele quiser, como uma missão, como Jesus. Jesus não precisava mais encarnar aqui no planeta, mas ele veio. É nesse sentido, ele diz, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. É necessário a reencarnação. Enquanto estamos no corpo de carne, enquanto estamos nesse corpo físico que nos limita, nós estamos exercitando para atingirmos a perfeição. Não a perfeição como corpo físico, mas a perfeição como espírito. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque sabemos, nós, ao reencarnarmos, cada um de nós já trazemos uma bagagem imensa. Quem assistiu ontem a nossa live percebeu isso. Então, cada um de nós já trazemos os nossos gostos, os nossos pendores, as nossas necessidades. Tudo isso nós trazemos já quando encarnamos, quando reencarnamos. Mas é necessário também a prática da caridade para essa continuidade desse aperfeiçoamento. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Nós precisamos, mesmo caindo, levantando, provas, expiações, mas aí vamos, dia após dia. É um processo individual e solitário. Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. E realmente a própria ciência, ou melhor, a própria pesquisa nessa área, constata isso. Quando nós fazemos o bem, e isso tem sido medido realmente até com aparelhagens, quando nós fazemos o bem, nós sentimos um bem-estar tão grande, maior do que quando às vezes nós fazemos um passeio, uma viagem, algo que nós vamos achar que vai ser prazeroso. Fazer o bem nos traz muito mais bem-estar. E o benfeitor fala sobre isso. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Aqueles primeiros cristãos, eles tinham tanta fé, tanta convicção, que eles iam cantando para aqueles circos romanos. Eles sabiam que iam perder o corpo físico, mas eles tinham tanta fé que eles não tinham medo. E muitos deles eram acolhidos pelo próprio Cristo. Os relatos nos contam. Joana de Ângeles, a benfeitora de Divaldo Franco, a época do cristianismo iniciante, ela, como Joana de Cusa, vai para aquela fogueira, e ali, ela com tanta fé, com tanta convicção, que quando aquelas primeiras labaredas se iniciam, o Cristo vem em pessoa e recolhe o espírito, e ela não sente ali aquele sofrimento. Aqueles mártires
se encaminhavam alegres para o suplício. Era muita fé. Hoje, prossegue o benfeitor. Na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Parece que é simples. O benfeitor diz: hoje não precisamos mais dar a vida. Nós que reencarnamos aqui no Brasil, podemos professar a nossa fé sem a preocupação de sermos perseguidos, de sofrermos algum sacrifício, de darmos a vida. Mas ele diz, o sacrifício agora é de nos libertarmos do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E encerra dizendo: triunfareis, triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. E nós, para que fique bem claro, devemos meditar. A caridade não é somente a caridade material. A caridade espiritual é mais difícil de ser realizada. É aquela caridade quando nós calamos. É a caridade quando nós ouvimos. É a caridade quando nós temos aquela paciência, o sentimento de perdão pelo outro. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito protetor, Cracóvia, 1861. Amigos, estamos encerrando, faltam apenas um minutinho para que nós iniciemos a nossa reunião de vibração e irradiação, aproveitando, mandando um abraço muito carinhoso também para a nossa querida Gleice, seja muito bem-vinda, Gleice. Para aqueles que vão estar em tratamento, mantenham-se em sintonia, os trabalhadores da nossa casa também. E nós agora vamos nos encontrar somente em 2023, dia 1º de janeiro de 2023, com a nossa vibração de ano novo. Saúde e paz a todos. Está na hora. Sueli disse assim, tenho visitas aqui, mas depois, Sueli, você vai assistir a nossa gravação lá no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e você vai ter a oportunidade de vibrar junto conosco. Um abraço também aqui, um para Gleice Lemes e outro para Gleice Luz. Temos duas Gleice aqui agora conosco. Um abraço também para todos vocês. Saúde e paz, Jesus sempre presente no lar, no coração de cada um de vocês. E vamos juntos. Anotem o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita para quem necessitar de alguma coisa. O DDD é o 19 e o celular é o 99-341-6316. Paz a todos e até o ano que vem.